Muito bem, quero ler com vocês uma passagem de Deuteronômio. Eu quero falar hoje com você, que aliás, de um modo geral, são todas as mensagens que eu estou pregando sobre sua identidade, quem é você no reino dos céus, amém? Quem é você? E a nossa busca é tentar abrir a cortina dos seus pensamentos e fazer com que você olhe para dentro de você mesmo e descubra você dentro de você. Amém? Olha que coisa linda. Cortina dos seus pensamentos. E você abre assim e entra dentro de você, perpassa os seus pensamentos e lá dentro dos seus pensamentos vão estar você. E às vezes você vai estar encolhido, escondido, caído no chão, amedrontado, cheio de incredulidade. E você vai dizer para você dentro de você. Amém? Você vai abrir as cortinas e dizer: ei, escuta, descobri uma coisa sobre nós. O que você descobriu? Eu descobri que humildade não é se diminuir. Eu descobri que humildade não é se degradar, não é falar mal acerca de si mesmo, não é se colocar lá embaixo. Eu descobri que humildade é concordar com Deus acerca do que Ele diz a teu respeito. Que tal você se levantar de dentro de onde você está e crer nos pensamentos que Deus tem a seu respeito? Eu descobri que humildade é concordar com Deus acerca do que Ele diz, quem você é. E eu descobri que dependência é concordar com Deus acerca de quem Ele é. Aleluia. Você entendeu? Diga comigo: humildade não é se diminuir. Você já viu pessoas que gostam de se diminuir? Não, eu sou burro mesmo, eu não sou lá inteligente não, eu sou mentecapto. Sou lesado mesmo, né? Não, porque isso é ser humilde. Eu me diminuí, eu não posso ser exaltado, não posso ser soberbo. Você é linda. Não, que é isso? Imagina, que é isso? Não fale isso, né? Não, né? Não, isso não é humildade. Humildade é concordar com Deus acerca do que Ele diz que nós somos. E dependência é concordar com Deus acerca de quem Ele diz que é. Então nós precisamos dessas duas coisas, de humildade e dependência. Concorda com Deus acerca do que Ele diz a seu respeito. E dependa dEle, concorde com o que Ele diz que Ele é. Amém? O que Deus diz que Ele é? Ele diz que Ele é santo e santificador dos que creem nele. Ele é justo e justificador dos que creem nele. Ele diz que Ele é o Salvador. Ele diz que Ele é o Eterno. Ele diz que Ele é um Pai cheio de compaixão. Ele diz que Ele é aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido. Ele é aquele que disse que estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo próprio, não imputando a eles os seus pecados, mas apagando e entregando o ministério da reconciliação, dizendo: pode vir, o véu do templo foi rasgado, livre acesso foi dado ao trono do Pai. Isso é dependência, é concordar com Deus acerca de quem Ele disse que é, e humildade é concordar com Ele acerca do que Ele disse que eu sou. Então, deixa eu continuar falando com você acerca de humildade. O que eu estou tentando fazer é só abrir os pensamentos, a cortina dos pensamentos, para você olhar dentro de si e começar a falar com você mesmo que está lá dentro. Levante-se, eu ouvi algumas notícias a seu respeito. A cortina de pensamentos que tem mantido você cativo e amedrontado é falsa. São sofismas, são mentiras que foram lançadas. Há uma verdade, Jesus fala: eu vim para pregar o evangelho do reino, uma nova notícia. E qual é a nova notícia? É essa que eu estou dizendo para você. Afaste as cortinas dos pensamentos e olhe para dentro. E veja como Deus te vê. Então, Deuteronômio, capítulo 1, versículo 26, é onde nós vamos ler. Na verdade, vou ler a partir do versículo 21, ok? Deixa eu ler capítulo 1, versículo 21. Deuteronômio 1, 21. Eis aqui o Senhor teu Deus
tem posto esta terra diante de ti. Sobe e apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Vou continuar lendo ainda, mas deixa eu fazer uma observação. Qual é o contexto aqui dessa leitura que nós estamos fazendo? Isso aqui é o povo de Deus, é o povo de Israel. Eles haviam passado em torno de mais de 300 anos escravizados no Egito. E eles estavam sendo esmagados pela maldade de Faraó. E Deus então veio para salvá-los. Levantou Moisés, o grande líder, homem chamado e vocacionado por Deus para tirar o seu povo daquele lugar. E assim o Senhor removeu, arrancou com mão forte o seu povo da terra do Egito. Como é que Deus arrancou o seu povo com mão forte? É onde a gente vê no livro de Êxodo a descrição das 7 pragas do Egito. Não é assim? Hoje tem até novela, tem uns irmãos assistindo novela aí da Record, Faraó. Dizem que não tem muita diferença da novela da Globo, mas enfim, deixa pra lá. O fato é que lá propõe anunciar a história do povo de Deus e tal, mas tem de tudo. Então veja, ali há a descrição das 10 pragas que o Senhor enviou sobre o Egito com mão forte. Todas as vezes que Moisés chegava dizendo, deixa meu povo ir, o faraó trancava o coração e não deixava. E Deus manifestava o seu poder para arrancar o seu povo. E o faraó dizia, não deixo. A última praga foi a mortandade dos primogênitos. Em todas as pragas que veio sobre o Egito, elas não atingiram o povo de Deus. Atingiram Faraó e atingiram os egípcios, mas não o povo de Deus. A última praga, que foi a praga da mortandade, o Senhor mostrou uma estratégia. O Senhor disse assim, pegue cada um o cordeiro de Deus, ou melhor dizendo, um cordeiro, asse esse cordeiro, vá para dentro da sua casa, coma ali com a sua família. Pegue o sangue e coloque nos umbrais das portas. E será que quando o anjo da morte passar, ele não entrará em sua casa? Essa é a figura da Santa Ceia que nós tomamos hoje, é a figura da Páscoa, é a figura do que aconteceu nesse dia. Então, quando foi a meia-noite que veio o anjo da morte, ouviu-se grito em todo o Egito, todos os primogênitos estavam morrendo, o anjo da morte entrava e matava todos os primogênitos. Mas quando o anjo da morte passava em frente à casa dos israelitas, lá estava o sangue nos umbrais da porta e a família comendo o cordeiro dentro de suas casas. O que é esse sangue? O que é o cordeiro? É uma figura de Jesus. Como é que eu faço para me livrar do anjo da morte? Como é que eu faço para me livrar da mortandade que assola? A estratégia de Deus é se alimente de Jesus. Jesus veio a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João estava batizando no Rio Jordão e Jesus se aproximou, ele disse, este é o Cordeiro. O trabalho de João Batista fundamentalmente era identificar o Messias, identificar o Cordeiro de Deus. Quando ele identificasse, o ministério dele tinha terminado, tinha acabado. E naquele bendito dia, João Batista estava batizando, e no meio da multidão que vinha para ser batizado, estava um. E esse um era o Cordeiro, representado lá na Páscoa por aquele Cordeiro que mataram, e a família levou para dentro de suas casas para se alimentar dele, e está sob a proteção do seu sangue. E esse Cordeiro apontava para Jesus. Quando João Batista estava batizando, ele disse, é esse, de quem Deus estava falando desde sempre em todas as Escrituras. Então Jesus veio, morreu, ressuscitou, derramou o seu sangue. E será que todo aquele que crer nele e se alimentar dele, esse está guardado do anjo da morte? Amém? Muito bem. Então esse é o contexto aqui. Quando então aconteceu a praga da mortandade dos primogênitos, Deus então estava removendo o seu povo do local de escravidão para um lugar de bênção, que era chamada a cidade ou a terra de Canaã. E então eles atravessaram todo o Mar Vermelho, atravessaram o deserto e chegaram na cidade de Canaã. Mas quando chegaram na cidade de Canaã, teve um problema. E é esse o problema agora que Moisés vai descrever.
Então veja, no versículo 20 diz: então vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus. Deuteronômio 1, 20. O 20 eu estou lendo. 1 e 20. Então eu vos disse, chegados sois às montanhas dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis aqui o Senhor teu Deus tem posto esta terra diante de ti. Sobe, apodera-te dela, como te falou o Senhor Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então todos vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra, e de volta nos ensine o caminho pelo qual devemos subir às cidades a que devemos ir. Versículo 23. Isso me pareceu bem, disse Moisés, de modo que dentre vós tomei 12 homens, cada um de sua tribo, foram-se eles e subiram as montanhas, chegaram até o vale de Escol e espiaram a terra. Tomaram do fruto da terra nas mãos e nos trouxeram. E nos informaram dizendo: é boa a terra que o Senhor nos dá, que o Senhor nosso Deus nos dá. Todavia, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor nosso Deus. E murmurastes, reclamastes nas vossas tendas, e dissestes: porquanto o Senhor nos odeia. Irmãos, há muita coisa aqui a dizer. Essa figura aqui é a figura de Deus, trazendo agora para o nosso tempo, é a figura de Deus nos tirar de um lugar ruim e nos levar para um lugar bom. Quantos de vocês vivem na expectativa de melhorar? Ou, porventura, nós vivemos na expectativa de quando eu tiver velho eu vou estar bem ruim. Eu vou estar desgraçado, eu vou estar muito doente, muito pobre, lascado, morrendo numa casa, caindo nos pedaços. Quantos de nós vivemos nessa expectativa? Bom, não sei, pode ser de repente tem algum, mas normalmente a nossa expectativa é sair de um lugar ruim e ir para um lugar melhor. Sim ou não? Só não podemos trocar de marido e mulher. Ficou feio, ficou ruim, diz, não, vamos para um melhor. Não pode não, meu amigo. A manga é tua, tem que chupar, não tem como jogar fora a manga. Chupa a manga é tua. Feia, bonito, bacana, não bacana, é tua. Esse eu não posso trocar não, mas tem um monte de coisa que eu posso. Estão comigo? Então a gente vive sempre na ideia de sair de um lugar assim, para ir para um lugar desse modo. O problema é que quando nós chegamos diante daquele lugar que nós precisamos entrar, existem algumas coisas que nos impedem de entrar. Entretanto, Deus nos tirou de onde nós estávamos para nós entrarmos. E por que não entramos? Existem algumas coisas que impedem de não entrar. Estão comigo? Então veja que uma das coisas que o Senhor está se queixando é aqui. Aqui é o seguinte, escuta, vocês chegaram onde eu disse para vocês chegarem, vocês provaram do fruto e viram que é bom, porém, vocês não quiseram subir, não quiseram entrar, mas foram rebeldes contra o Senhor e murmuraram em vossos corações e disseram: o Senhor nos odeia. Amém? Então por que muita coisa na nossa vida se trava? Por causa desse pensamento que está naquela cortina que eu falei. Na cortina dos nossos pensamentos tem um que diz: Deus te odeia. E quem colocou esse pensamento lá não foi Deus. Porque ao contrário, Deus é o que liberta. Ao contrário, Deus é o que puxa de onde você está. Ao contrário, Deus é o que te ama, e te ama tanto, que levanta um homem, ou muitos homens, para pregar a sua boa notícia a você. Irmãos, a igreja, ela é a instituição da terra, que compete a ela pregar as boas novas de Deus. E contra os pregadores das boas novas de Deus, você tem rádios, televisões, programas, artistas, filmes, novelas, documentários, debates, discussões, são uma infinidade de pregadores trazendo notícias contrárias às boas notícias de Deus. A igreja ainda é aquela que mantém a chamada
de pregar boa notícia de Deus aos homens. Amém? Então veja, a pregação falsa vai trazer ao nosso entendimento um pensamento: Deus te odeia, Deus te odeia. E esse pensamento é que impede de entrar e de avançar e de conquistar aquilo que é nosso. O Senhor disse: vocês provaram da terra, viram que era boa, porém vocês murmuraram e disseram no coração: Deus nos odeia. Tirou-nos da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus, a fim de nos destruir. Para onde estamos subindo? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse nosso coração, dizendo: maior e mais alto é o povo do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. E também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos atemorizeis e não tenhais medo. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vocês, peleja por vós, conforme tudo o que tem feito por vós diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes como o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva a seu filho, por todo o caminho em que andastes, até chegardes a este lugar. Mas vós, ainda assim, não confiastes no Senhor vosso Deus. Veja, eles disseram: Deus nos odeia, Deus está contra nós. Mas Deus responde dizendo: não tenham medo, não se atemorizem. O Senhor vosso Deus é que vai adiante de vós. Ele pelejará por vós contra tudo o que tem feito, conforme tudo o que tem feito por vocês no Egito. Como também no deserto, onde viste como o Senhor vosso Deus vos levou como um homem leva seu filho, todo o caminho que andaste até chegardes a este lugar. Como é que o Senhor nos conduz? Ele diz: como um homem conduz a seu filho. Como é que um homem conduz a seu filho? Como um pai conduz o seu filho. Como é que ele conduz? Normalmente ele é pegando na mão, não é assim? E em alguns momentos no processo da caminhada ele coloca no braço. Não é assim? E durante o processo do caminho, ele vai dizendo: sai daí, vem para cá, conduz para cá, porque ele percebe e vê algum perigo. Não é assim? Então o Senhor disse: essa é a visão que você precisa ter para que a sua fé esteja firme. Amém, queridos? A visão que você precisa ter de Deus é a visão de como um pai guia a seu filho. Muito bem. Então o nosso problema está na desconstrução da nossa autoimagem. Luquinha, me ajuda aqui. Nós já vamos encerrar. Vocês já estão impacientes? Não, estou pronto para receber, sim ou não? Eu estou te ajudando a abrir a cortina dos pensamentos e olhar para dentro. E se enxergar dentro de você. Então veja, Deus tem um pensamento a nosso respeito. Mas o pensamento que Deus tem a nosso respeito não está forte. O que está forte são outros tipos de pensamento. Por que isso acontece? Porque existe uma briga na nossa mente para destruir a nossa imagem, a nossa autoimagem, a imagem que nós temos de nós mesmos. Ok? A luta do inimigo acerca para nos paralisar é atacar a nossa imagem, como que nós nos vemos. Qual o retrato que você tem de você mesmo? Conforme o retrato que nós temos de nós mesmos é como nós nos tornamos. Conforme o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, se precisa haver um processo de crescimento, um processo de avanço, onde que a mudança tem que acontecer? Na imagem que eu tenho de mim mesmo. Coisas aconteceram para que a imagem que eu tenho de mim mesmo fosse destruída. Existem pelo menos 3 tipos de imagem que são construídas. Uma imagem é a imagem que as pessoas têm de nós. E essa é uma imagem muito importante para nós.
que nós levamos isso muito em conta, o que as pessoas pensam, como as pessoas pensam que eu sou. Tem algumas pessoas que dizem, não estou nem aí, que pensam de mim, eu deixo de pensar. Mentira. Mentira. Nós vivemos mais em função dos outros do que em função de nós. E é aí que a gente se lasca. Viver mais em função dos outros do que... Pastor, isso não é egoísmo, não? Se você souber discernir o precioso do vil, você se torna minha boca. Ou seja, o que é falso e o que é verdadeiro, eles estão muito próximos, divididos por uma linha. O orgulho pode ser muito parecido com isso que eu estou dizendo. Entretanto, se você não se respeita, você não vai respeitar ninguém, ou ninguém vai te respeitar. Amém? Se você não se ama, ninguém vai te amar, não tem jeito. Não tem jeito. Como é que alguém vai me amar? Você se ama? Você já abriu a cortina dos seus pensamentos para ver quem é você dentro de você? Quem mora aí? E nesse processo de você se descobrir quem você é, os pensamentos que você tem acumulado são os pensamentos que os outros têm a seu respeito, os pensamentos que você mesmo tem a seu respeito e, por último, os pensamentos que Deus tem a seu respeito. E nesse sentido, o esforço aqui, de todas as pregações que eu faço aqui, é de algum modo ajudar você a perceber e crer como Deus vê você. Isso eu não posso dizer numa mensagem, são muitas mensagens, então vem para a igreja. A igreja é o lugar que você se assenta para ouvir o que Deus pensa a seu respeito. Não, mas eu não tenho tempo para vir para a igreja. Ok, então tu fica com os teus pensamentos. Amém? E talvez esses pensamentos que você acumula são aqueles que dizem, Deus te odeia. Deus te odeia, Deus está contra ti. Por isso que as coisas não estão dando certo. Porque você tem feito coisas erradas, então você está recebendo o castigo dos seus pecados. Até que você escuta Deus falar com você. E diz, eu não estou contra você, eu estou a seu favor. Eu sou para você como um pai guia seus filhos, eu estou segurando sua mão. Eu estou te livrando de algumas coisas que te machucam, eu não estou contra você. Como pai guia seu filho, assim eu. Em alguns momentos coloco você no braço, mas os seus pensamentos não deixa ver o que eu estou fazendo contigo. A única coisa que você consegue perceber é que eu sou contra você, que eu sou oposto a você. E por causa disso, quando os desafios se apresentam, você se percebe com medo e acovardado, incrédulo, inseguro. Porque você não tem percebido o seu pai segurando as suas mãos, dizendo, entre, é seu, eu tirei você de onde você estava, para você desfrutar desses lugares. Amém? Então, um trabalho forte que o inimigo das nossas almas vai fazer, é destruir a imagem que você tem de você mesmo. Quando a gente lê, por exemplo, Isaías capítulo 53, pode aumentar, Luquinha. Isaías 53. Isaías 53, versículo 3, diz assim, falando acerca de Jesus. Ele era desprezado, falando de Jesus, ele era desprezado e rejeitado dos homens. Homem de dores e experimentados nos sofrimentos. Um como de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Diga comigo, Jesus era desprezado e o mais rejeitado dentre os homens. Então veja uma coisa aqui. Jesus é chamado nos Salmos como a pedra que os edificadores rejeitaram. Porém, ele veio a se tornar pedra de esquina, ou seja, coluna principal de sustentação. Ele era a pedra que os edificadores rejeitaram. O Isaías 53 diz que ele era o mais rejeitado dentre todos os homens. Eu estou tentando te mostrar aqui como é que o diabo faz para destruir a imagem que você tem acerca de você mesmo. Primeira coisa que nós precisamos aprender a suportar e a vencer
é a rejeição. Esse é o sentimento mais desgraçado, mais dolorido, mais do inferno que você possa imaginar, é a rejeição. E esse é um sentimento pelo qual nós passamos, em várias esferas. As rejeições que mais machucam e dói são as rejeições das pessoas que mais importam para nós. São as pessoas que são colunas, que são bases, que são sustentação da nossa alma. Quando elas nos rejeitam, a ferida é maior, a ferida é mais séria, a ferida é mais grave. Pode ser o marido, pode ser o pai, pode ser o filho. Figuras importantes para nós. Agora, uma conclusão que a gente pode chegar é o seguinte: antes de você ser estabelecido em posições importantes, é preciso aprender a superar as rejeições. A rejeição, ela abre uma ferida. E se eu não aprender a superar aquilo, eu não vou ter estrutura para ser estabelecido em lugares altos. Jesus foi ferido e rejeitado, mas no final do processo, a Bíblia fala, pelo que Deus o exaltou. E deu a ele um nome que é sobre todo nome, diante de quem se dobra, todo joelho, toda língua, tudo se dobra diante dele. Para você ser estabelecido em lugares principais, você precisa aprender a vencer o processo da rejeição. Agora veja que coisa linda, aquele texto que nós lemos. O Senhor diz, eu te dei um lugar lindo para você entrar. Mas quando você chegou diante daquilo que você deveria entrar, você disse, o Senhor me odeia. E o Senhor disse, não. Pensamento errado. Na verdade, o pensamento que eu tenho a seu respeito não é pensamento de rejeição. Esse pensamento é o pensamento do mal. Há uma guerra nos pensamentos. Estão comigo? A guerra principal do ser humano é aqui. É na mente. Aquele povo de Deus, Deus tinha mostrado o braço forte na vida deles. Tinha mostrado o braço forte no Egito, tinha mostrado o braço forte no deserto, e Deus estava pensando, já é suficiente, ele já entendeu que eu sou a seu favor. Mas na hora que o desafio chegou ali, eles disseram, não, Deus é contra nós. Deus disse, não, cara, eu sou como um pai guiando seu filho. Então o sentimento de rejeição, o pensamento de rejeição vai estar lá. Para quê? Para parar você. Para destruir a sua imagem, você é rejeitado. Mas a pregação de Deus não é essa. A pregação da rejeição, ela vai gerar duas coisas, medo e incredulidade. A pregação da rejeição vai gerar essas duas coisas, medo e incredulidade. E diante disso, não há quem consiga vencer esses grilhões. Isso são cadeias paralisantes, medo e incredulidade. Quando está diante dos desafios, olha para si, tudo que vê é medo e incredulidade. O que é aquilo? A pregação da rejeição. Deus pegou Adão, colocou no Éden e disse, filho, desfrute de tudo, tudo é teu, domine, governe. Mas um certo dia o Senhor entra no jardim, procura o Adão e ele está escondido. E Deus pergunta, por que você está escondido? Primeira resposta dele, eu tenho medo. Aí Deus disse, como assim tem medo? A quem você andou ouvindo? Que gerou dentro de você medo. Percebe? Quando Adão comeu o que não deveria comer, ouviu o que não deveria ouvir, gerou nele medo, sentimento de rejeição. E quando Deus viu aquilo, perguntou, a quem você andou ouvindo? Então qual é o grande gigante que nós temos que vencer? É o gigante da rejeição. Então antes de ser estabelecido em posições altas, em posições de autoridade, é preciso aprender a superar rejeição. A fim de alcançarmos a plenitude do propósito de Deus, precisamos aprender a conviver vitoriosamente com as cargas de rejeição. Certamente cada um de vocês tem histórias, tem relatos na sua vida de rejeição e aquilo machucou ou feriu. Eu não estou pregando, nem quero pregar uma mensagem de coitadismo, que eu não acredito nisso, amém?
Fui ferido, fui machucado, oh, vou ficar aqui. Negativo. O que eu estou dizendo é, você precisa passar. Você precisa superar isso. Porque o que barra, o que empreende, o que impede, o que gera medo e incredulidade é o sentimento de rejeição. E eu estou dizendo para você, se todos te rejeitarem, o Senhor diz, todavia eu jamais te deixarei. Jamais te desampararei. Pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? O Senhor pergunta. A resposta é, pode não. E Deus responde, mas ainda que socorra, eu não te deixarei. Não te desampararei, não te abandonarei. A mensagem de rejeição nunca vem de Deus. Como o pai se compadece do filho, assim o Senhor. Assim como está distante o Oriente do Ocidente, assim eu afasto de você as suas iniquidades. O que é que torna você inadequado? O que é que torna você num ambiente de rejeição? O Senhor disse, eu já apartei de você. Portanto, pode se aproximar seguro, confiado. Existem dois tipos de circunstâncias que nós enfrentamos. Umas são as circunstâncias fora de nós e outras são as circunstâncias dentro de nós. As circunstâncias fora de nós são as dificuldades, são os desafios. Aquilo que você olha e diz assim, não tem saída. Como é que faz isso? Como é que resolve isso? São circunstâncias fora de nós. Mas como nós vimos na história, o que impediu Israel de entrar na terra da promessa não foram as cidades fortificadas. Quando eles chegaram diante da terra para entrar, o relatório foi, as cidades são fortificadas, os homens são guerreiros e são gigantes. Veja, os desafios eram enormes, mas não foi isso que impediu eles de entrar. O que impediu eles de entrar? Eles se viam como gafanhotos. Então, o que os impediu de entrar não foram os desafios externos, foram os desafios internos. Estão comigo? Então, aquilo que nós estávamos dizendo outro dia, se eu quero gerar mudança fora de mim, ela tem que acontecer dentro. Eu me torno, aliás, eu atraio aquilo em que eu me torno. Então, se a mudança precisa acontecer, ela precisa acontecer dentro, não fora. A mudança não é no outro que acontece, é dentro de mim que acontece. E pode ter certeza que essa mudança passa pelo processo de entender. Você foi aceito. Você não foi rejeitado. Você é filho. Portanto, o medo e a incredulidade que estão por trás das crises interiores, elas vão ter que desaparecer. O medo e a incredulidade, elas estão intimamente ligadas ao processo de rejeição e à falta de amor. E essas duas coisas é o que Jesus veio trazer para nós. Ele veio dizer, você foi aceito, e o meu amor por você não dá para calcular a sua largura, não dá para calcular o seu comprimento, não dá para calcular a sua altura, e não dá para calcular a sua profundidade. Em todas as dimensões, o meu amor preenche. Um outro texto diz que o amor de Deus por nós é um amor eterno. A palavra eterno quer dizer imutável. Nunca acaba e nunca muda. É uma fonte que jorra. Deus não se esforça para amar, Ele é amor. É diferente. Amém? Faz parte de sua natureza. Os nossos maiores problemas acontecem quando nós começamos a duvidar do amor do Pai, da sua aceitação e do seu perdão por nós, oferecido gratuitamente e sem condição. O que é amar sem condição? Pode aumentar, irmão. Está vendo que os irmãos estão quase sendo batizados? Me ajuda aí, Vaz. O que é o amor eterno que nunca muda? E é incondicional.
O que é o amor condicional? É aquele amor que diz assim, eu te amo, se você tirar 10. Estão comigo? Eu compro um presente para você no seu aniversário, se você lavar a louça todo dia. Esse é um amor condicional. Eu te amo se. Amém? Eu te amo se você se encaixar, se enquadrar no perfil que eu entendo que é ideal. Isso é o amor se. Mas tem também o amor por causa de. Eu te amo porque você é lindo. Pelo amor de Deus, como não te amar se tu é tão lindo? Então na hora que eu deixar de ser lindo, eu não te amo mais. Porque o meu amor é por causa de. Ou então o meu amor é se. Eu te amo se você preencher as condições. Mas o amor de Deus é um amor eterno, é um amor infinito e é amor incondicional. Então quer dizer que se eu não tirar 10, Ele me ama. Porque o seu amor não está baseado no que eu faço ou deixo de fazer, está baseado nele próprio. O Senhor diz, por amor de mim, eu afasto de você as suas transgressões. Ele não diz por amor de você, por amor de mim, porque se você falhar, o meu amor segura. Amém? Aleluia. Irmãos, esta é a única arma que o inimigo de nossas almas não tem como ir contra, não tem como destruir, porque ele não sabe o que é amor, ele não sabe o que é aceitação incondicional. Eu te amo, ponto. E esse amor é eterno, não acaba amanhã, nem depois da manhã, ele é eterno. É uma fonte, é um mar, é um rio que não seca. Eu não sei se isso traz alento ao seu coração, mas o que eu estou lhe dizendo é que o espírito de rejeição, que vai gerar medo e incredulidade, ele está presente por causa de uma consciência de rejeição. Mas o que Deus traz para nós é, você não precisa duvidar do meu amor, você não precisa duvidar da minha aceitação, e você não pode duvidar de que o meu poder está operando em seu benefício. Amém? O seu poder que opera em nós. Assim como ele operou mão forte no Egito para salvar o seu povo, manifestou o seu poder, assim eu continuo crendo. Ele é mão forte, operando em meu benefício. Então ele me ama, seu amor é eterno, o seu perdão é incondicional, seu amor é incondicional, e existe um poder que está operando em meu benefício. Isso destrói as estruturas que tentam acabar com a minha autoimagem. Então veja, a linha de ação do diabo desde o Éden é essa: gere medo, porque o medo vai causar incredulidade, e a incredulidade vai gerar desobediência, e a desobediência é fracasso. Estão comigo? A estratégia do inimigo desde o Éden é essa: medo, que vai gerar incredulidade, que vai gerar desobediência e que vai gerar fracasso. Cala a boca. É só para dizer que está perto de acabar, irmão. Vocês entenderam, né? Glória a Deus. Vocês estão entendendo alguma coisa? Então o que é que eu estou chamando a sua atenção aqui? Existe uma estratégia do mal para destruir a sua imagem. Estão comigo? Se ele conseguir destruir a sua imagem, que vai começar com o entendimento de rejeição, isso vai gerar medo e etc, etc. Satanás sempre vai explorar os nossos pontos de fraqueza. Estão comigo? Sejam essas fraquezas morais, sejam essas fraquezas emocionais, sejam essas fraquezas espirituais. Onde existir uma fraqueza, ele vai colocar o dedo. Ok? Mas nós estamos trabalhando muito aqui a questão das fraquezas emocionais. E as fraquezas emocionais, elas começam com um processo de rejeição que alguém ou de algum modo, em algum lugar, aquilo foi aberto. Quando o processo de rejeição se abre, é como acontece numa luta de boxe.
Está lá os dois lutando, de repente um dos dois abre o supercílio de um dos inimigos, não é assim? Bah, murrão, sangrou. Adivinha onde é que ele vai continuar tentando bater? Ali. Pá, pá, pá. Mas já está sangrando isso? Pá, pá, tenho que aproveitar aqui. Até que o juiz chega e diz, já matou! Solta! Irmãos, o diabo é maligno. Extremamente maligno. Onde uma fragilidade emocional se estabelece, é ali que ele vai bater. É ali que ele vai enfiar o dedo. Mas está doendo, não estou nem aí. Eu quero ver a desgraça. Quando Jesus teve fome, foi ali que o diabo se aproximou para colocar o seu dedo. Agora escute o que eu estou lhe dizendo. Escute o que eu estou lhe dizendo. Isso não é de todo ruim. Porque na própria maldade do mal, ele é destruído. Porque nada supera a força do amor. Aleluia. Então, quando o diabo bate, fere, machuca exatamente onde está sangrando, é exatamente ali onde a minha força vai crescer. Agora, onde é que a minha força vai crescer? O apóstolo Paulo diz, porque o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Onde eu sou fraco, é aí que você vai ver o que vai acontecer. Porque a minha graça, disse o Senhor, basta. O que é que eu preciso para destruir a ação do diabo, machucando onde está ferido? Você precisa de entender de graça. Você precisa de entender de favor. Você precisa entender que Deus te trata não pelo que você merece. Jesus chamou os seus discípulos e disse, escute, olhe para os céus e veja a graça. Olhe para os pássaros e veja a graça. Olhe para as plantas e veja a graça. Em todos os lugares que você olhar, você vai ver graça. Como assim, Senhor? Ele disse, olhe os pássaros. Eles não plantam. Eles não ajuntam em armazém. Mas não falta semente para eles. O que ele está dizendo? Não é pelo que você faz, é pelo que eu faço. Onde é que a minha fraqueza vai ser revestida em poder? Quando você entender graça. Quando você entender que o espírito da rejeição foi destruído na cruz. Jesus foi esmagado, ferido e moído, mais rejeitado de todos os homens, para que você fosse aceito. E desfrutasse do amor do Pai. Então, para eu me desvencilhar daquilo que me amarra, eu preciso entender de graça. Como é que é? Como é? Fala aí, Rodney. Isso. O teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É onde eu sou fraco que o poder de Deus se levanta. A minha graça é suficiente para você. Entenda de graça. Jesus fala, olha ao seu redor. Graça e verdade foi o que eu trouxe. Moisés trouxe a lei, eu trouxe graça e verdade. Olha ao seu redor e você vai ver graça. Olhe para os pássaros. Eles não plantam, não ceifam, mas eu os sustento. Não são eles que fazem, eu faço. Olhe para os lírios do campo. Eles não têm fábrica de produzir roupa, mas eu estou vestindo eles. Não é você que faz, é eu que faço. Entenda de graça. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Era isso que eu queria me lembrar. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. É como se a graça de Deus estivesse a 1000 por hora dizendo, vamos, 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 eu quero operar. Onde a sua fraqueza está estabelecida, eu quero levantar. Olhe para as plantas, elas não têm armazéns, elas não têm fiação, elas não têm indústria têxtil, e eu estou vestindo elas. Aí ele disse, olhe para o céu e veja chuva e sol. Eu estou derramando sobre bons e maus. O que isso significa? É graça. Não é pelos que eles fazem, é por quem eu sou. Graça, graça, graça. A minha graça se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então o diabo ele vai apertar onde a sua fraqueza está estabelecida. Ele vai abrir um supercílio e ali ele vai bater. Porém, ele não sabe que Jesus trouxe graça.
E na sua tentação é onde vai estar a derrota dele e o meu crescimento. A palavra tentação, a gente aprendeu com Miles Monroe. É o processo de fabricação de espada romana. Os soldados romanos pegavam suas espadas, aliás, os fabricantes de espada, pegavam a espada, colocava dentro do fogo, o ferro colocava dentro do fogo, e depois batia, jogava dentro d'água, removia, olhava a espada, e onde tinha pontos cinzentos, ele colocava no fogo de novo, e batia, depois jogava dentro d'água, olhava de novo, onde tinha pontos cinzentos, ele colocava dentro do fogo, batia. Esse processo é chamado de tentação. Onde tem pontos fracos, aquele que está construindo a espada vai lhe meter no ambiente de fogo, vai lhe meter no ambiente de água, vai examinar você, até que, onde havia fraqueza, se transformou em força. Aquilo que me matava, agora vai me tornar forte. Por quê? Existe graça. Onde a sua fraqueza está, existe graça. Não é você, eu que faço. Graça, eu faço, não você. Se abaixe e deixe eu te cobrir. Se abaixe e deixe eu te cobrir. Deixa a minha força ser a tua força. Se abaixe. Aleluia. Olhe para todos os lados e veja graça. Olhe para os pássaros e veja graça. Olhe para as plantas e veja graça. Olhe para a chuva e veja graça. Olhe para o sol e veja graça. A terra está cheia da sua graça. E o poder dele se aperfeiçoa onde eu sou fraco. Aleluia. Então qual é a minha postura? Não diga sou rejeitado. Supere isso. Meu marido não me quer. Supere isso. Meu filho não me quer. Supere isso. Não me querem, me rejeitam. Supere isso. Como que eu vou superar isso? Se enchendo do amor do Pai. Como um filho, como um pai, guia a seu filho. Assim o Senhor. Se todos te desampararem, o Senhor disse, eu nunca farei isso. Não te deixarei e não te desampararei. Então o diabo vai tocar nas nossas necessidades, nos pontos onde nós temos fragilidade. A necessidade mais gritante que nós temos é a necessidade de aceitação. Necessidade de aceitação. Necessidade de sentir que as pessoas nos valorizam, nos apreciam. A necessidade de se sentir bem-vindo, de se sentir bem quisto, de ser respeitado. De ser amado não pelo que tem, não pelo que possui, não pelo que faz, mas pelo que é. É muito ruim você ter alguém do seu lado só por causa daquilo que você pode dar. Isso não tem respeito. Estão comigo? Não tem respeito nisso. Nós temos uma necessidade gritante do ser humano, é a necessidade de aceitação, de ser aceito. De ser bem-vindo, de ser querido, de ser celebrado. Então, quando nós somos aceitos só por causa daquilo que nós temos, isso não nos valoriza. Pelo contrário, a gente se sente como se fosse um prostituto. Só pelo que eu dou? Não. A aceitação exige que a gente seja amado pelo que nós somos, independente do que damos ou deixamos de dar. Então, pelo que eu sou. Estão comigo? Então nós temos essas necessidades emocionais, temos as necessidades cotidianas, e diante dessas necessidades, nós temos as exigências do mundo. Se nós preenchermos as exigências do mundo, nós vamos conquistar
algum tipo de status. Porém, isso não é fácil de conseguir. Por exemplo, o mundo aceita bem e trata bem quem mora num bom lugar, numa boa casa, num bom bairro, que tem um carrão, que tem um status, não é assim? O mundo trata bem e aceita. O mundo tem algumas exigências. O mundo tem exigências, por exemplo, de que você seja uma pessoa altamente extrovertida, engraçada. E se você for assim, você domina os lugares que você chega. Mas o que são tímidos? Como é que faz? O tímido entra calado e sai mudo, não é assim? Eu não quero que me vejam. 007. O mundo tem exigências para que você seja aceito. Você tem uma necessidade gritante dentro de si que é de aceitação. E o mundo tem exigências para que isso ocorra. Se você for rico, facilita. Se não for. Se você tiver uma personalidade extrovertida, vai lá que dá certo. Você, em todo lugar que você está, você domina a galera. O pessoal te aplaude, se celebra, mas se você for tímido, então ferrou, lascou-se. O mundo celebra quem tem uma cultura, quem é inteligente, mas se você não for inteligente, você não fez faculdade, você não entende de nada, aí você diz, ferrou, não me encaixo nesse perfil, mas eu preciso ser aceito, droga. Se você não for inteligente, não tem aceitação não. Se você for bonito, o mundo vai te tratar bem. Todo mundo quer casar com uma pessoa bonita. Quer andar com uma pessoa... E se eu for feio? Então alguns estão enfrentando esses complexos de aceitação porque se sentem inadequados. Uns são feios demais, outros são altos demais, outros são baixos demais, outros são brancos demais, outros são pretos demais. Uns têm nariz grande, outros quase não têm nariz. Uns são magros demais, outros são gordos demais. Uns têm cabelo ruim, outros têm cabelo bons. Uns têm bunda, outros não têm. Não sei quanto a você, mas isso é um problema sério. Alguns têm olho grande, outros têm olho pequeno. Alguns têm voz desafinada. Outros têm a voz extremamente engraçada, que ele começou a falar, você ri do que ele falou, só porque a fala dele é estranha, esquisita. E por causa dessas coisas que eu tenho uma necessidade de aceitação, o mundo tem exigências, mas eu não me encaixo. Aí se abre rejeição. Porque eu sou tímido, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou negro, meu cabelo é ruim, melhor ir para o inferno, pelo amor de Deus, porque... Não, estou falando assim, como que a pessoa se vê, se enxerga. Eu sou tudo isso, gente. Eu não tenho dinheiro, sou feio, cor escura, cabelo ruim, não tem bunda, o olho é grande, o nariz é chato. Não tem lugar para mim nesse mundo. Então, na busca pela aceitação, as pessoas usam de todas as formas diferentes para buscar de algum tipo ser aceito. Algumas pessoas saíram de casa quando criança e foram enfrentar a vida, estudaram, trabalharam só para provar para o pai que ele podia vencer. Então você vê uma pessoa que prosperou financeiramente, mas no íntimo mesmo da razão dele foi uma rejeição. Para provar. Então o tempo todo ele viveu para suprir uma rejeição.
ele não construiu a riqueza pelos motivos certos, ele construiu o motivo para esfregar na cara de que eu consigo. Rejeição. Imagine vocês, porque a febre das cirurgias plásticas não é uma busca insistente pela aceitação? Arranca nariz, arranca bucho, tira bucho, bota, aumenta, tira, estica e puxa. Um monte de cirurgias. Por quê? Eu preciso ser aceito. Qual é o problema que acontece? Quanto mais lutamos por aceitação, tanto mais estamos sendo vencidos pela rejeição. Repete isso comigo. Quanto mais lutamos para ser aceito, tanto mais estamos sendo vencidos pela rejeição. Tem um pregador que disse a seguinte frase. Ele disse assim: as pessoas se utilizam do dinheiro que não têm para comprar o que não precisam, para impressionar quem não está nem aí. Olha a situação aqui. O que é isso? Busca desesperada por aceitação. As pessoas se utilizam do dinheiro que não tem para comprar o que não precisa, para impressionar pessoas que não estão nem aí. Desculpa eu colocar essas coisas assim, mas é para a gente abrir a nossa cortina e olhar para dentro de nós mesmos e perguntar: por que eu faço o que eu faço? Por que eu me comporto como eu me comporto? Na verdade, você está gritando por aceitação e você não vai ter. Porque a aceitação, nós vamos já chegar lá. Portanto, a chave não é lutar. Escute isso. Mas é descansar em Deus. Aprendendo com Deus a ser nós mesmos, confortavelmente. É preciso entender que vai existir coisas que nunca vão mudar. Então, se é que você vai tentar mudar o que não tem mudança, você só pode influenciar você mesmo, não comigo? Existem coisas que não vão ser mudadas. Você não tem poder para mudar. Como, por exemplo, eu não tenho como fazer alguém me amar. Tem? Como é? Você pega alguém pelas bitacas e diz: ou você me ama. Vai funcionar? Não. Porque não tem como a gente alterar a vontade do outro. Mas tem como eu alterar a minha. Tem como eu parar e dizer: eu sou quem eu sou. Com bunda ou sem bunda, isso sou eu. Nariz grande ou nariz pequeno, preto ou branco, isso sou eu, isso não vai mudar. Então eu tenho que ser macho e fêmea para dizer: isso sou eu. São as armas que eu tenho. E eu descanso em Deus dizendo: Pai, obrigado. Você me ama e eu vou arrebentar do jeito que eu sou. Eu sou mais eu! Oxi! E as pessoas vão ter que saber que se me perder, vai perder muita coisa. Aleluia. Mas porque você não está cheio de soberba sua, você está cheio da identidade que Deus te deu. Cara, eu sou mais eu. Eu abri as cortinas do meu pensamento, olhei para dentro e me vi jogado, feio, escondido, medroso, incrédulo, tendente ao fracasso, e agora eu descobri que Deus é meu Pai, Ele me ama, Ele que me fez. Eu não vivo para agradar o outro, isso é uma armadilha. Se você observar, todas as nossas ações são calculadas por causa do outro. Está errado. Por que você vai para o salão de beleza? É para o meu marido olhar para mim. Se ele não olhar, Você tem que ir para o salão de beleza por você, cara. Você tem que fazer suas unhas por você. É de mim que se trata a questão. Se a mudança não acontece em mim, o outro não vai reparar. Agora, você vai no shopping, compra uma roupa bem cara,
mas você não se ama. E aí, aquele texto que nós falamos, você pega o dinheiro que não tem para comprar o que não precisa para impressionar quem não está nem aí. E o que é que acontece? Você entra num funil, você entra num parafuso e a rejeição só faz aumentar. Quando é que isso vai acabar? Quando você parar de lutar e descansar em Deus, aprendendo com Deus a ser você. Pare de querer ser outro. Pare de querer ser outro. Diz que disseram para o gato que a felicidade estava no seu rabo. Eu vi um pregador dizer isso, eu vou repetir, é legal. Ele estava dizendo assim, disseram para o gato que a felicidade estava no seu rabo. Então ele começou a rodar, tentando pegar o rabo. Até que um dia ele se cansou, desistiu e disse, e foi-se. Quando ele percebeu, a felicidade estava seguindo ele. Aleluia! Descubra que a felicidade está no seu rabo, aleluia! Figurativamente falando, pessoal. Jesus disse, eu sou a porta. Ele era a porta? Não, é uma figura. Então, assim como o gato descobre que a felicidade, você não precisa ficar rodando atrás dela. Pare e seja você. Ame você. Descubra quem você é. Eu sou tímido. Aleluia, isso sou eu. Eu sou feio. Glória a Deus, eu sou o melhor feio que tem. Mais lindão que tem. Já viu o feio mais lindo? Então sou eu. Se eu vou ser feio, eu vou ser um feio de verdade, dos bons. Mas você vai ver muito homem feio casado com mulher linda. Por que isso acontece? O que aquela mulher viu? Ela viu ele. Amém? O diabo vai querer pegar você na rejeição e ficar batendo ali, ó, sangrando ali, ferindo ali, até que você descubra. E olhe de novo para quem você é, torne-se quem você é. Então, em vez de você viver reclamando, fugindo, nessa armadilha da rejeição, descubra quem você é. Descubra que Deus amou você, que Ele fez você, assuma quem você é e diz, eu sou mais eu. Não obrigue ninguém a viver com você. Não obrigue ninguém a lhe amar, se ame. Se você não se ama, como é que você quer obrigar alguém a lhe amar? Como que alguém vai amar alguém que não se respeita? Como é que eu sei que eu me respeito? Você tem valor? Qual é o seu valor? Qual é o seu preço? Então não caia nessa armadilha da rejeição. Não caia na armadilha da vitimização. Seja você. A pessoa mais difícil de ser é você. E é a pessoa mais extraordinária de ser é você. Deus não pode abençoar se você é um teatro. Se você vive um outro personagem, você fica vazio. Irmãos, e é o que nós estamos vivendo hoje. Gente extremamente vazio. Por quê? Vive em função do outro. Por isso há uma busca, uma procura tão grande por psicologia, por psicólogos. Por isso que há uma busca tão grande por drogas, por satanismo, ocultismo. O que é isso? É as pessoas tentando fugir de suas próprias realidades, porque elas não se veem, não se enxergam, não se percebem. Vivem uma vida vazia em função do outro e não de si. Amém? Então, nossa intenção hoje é que você veja você.
Veja a sua imagem, como que você se vê. Se torne você e não outra pessoa. Com a voz esquisita do jeito que você é, magro ou gordo do jeito que é, as portas vão se abrir e você vai entrar. Porque você se assume quem você é. Só para me encerrar, já passei do meu tempo aqui. Vocês viram, né? Ali foi uma meta, botei uma meta, mas não deu assim, peraí. Botei uma meta. Mas só para encerrar aqui. Eu já contei para vocês uma época que eu estava tentando fazer vestibular. Casei com 18 anos, tinha 2 filhos, acordava 4 da manhã, tinha que estar 6 horas no Álvaro N, largava às 2, e eu queria fazer faculdade, 2 horas, 3 horas eu estava no cursinho dormindo, pescando. E quando eu chegava no cursinho, eu via alunos íntimos dos professores, conversando com os professores, tirando dúvida com os professores, no intervalo, alguma coisa assim. E eu digo, lascou-se. Eu não sei nem o que é que ele está perguntando. Não tenho acesso aos professores. Assisto às aulas com sono. Aí um dia eu sentei no banco do ônibus e disse, estou ferrado. Ah, se eu tivesse um pai que pagasse o cursinho para mim. Ah, se eu não fosse casado. Ah, se eu não tivesse 2 filhos. Ah, se eu não acordasse 4 da manhã e tivesse que estar a tal hora no Ah, se eu, ah, se eu, ah, se eu. Aí teve uma hora que uma vozinha mansa falou dentro de mim e disse assim, está na hora de parar com isso. Assuma quem você é. Aí eu, lá no ônibus mesmo, fiz os ajustes e disse, eu sou casado, eu tenho 2 filhos, eu acordo 4 da manhã, eu assisto às aulas com sono, e eu disse tudo que eu sou. E no final eu disse, e o teu milagre vai acontecer exatamente com tudo que eu tenho e com tudo que eu sou, é desse jeito. Aleluia! Eu entendo que é isso que você precisa fazer. Pare de dizer, se. Não, essa é a minha história. E Deus é especialista em levantar pessoas do monturo e fazer se assentar entre os príncipes. Deus é especialista em tornar os nossos pés velozes para alcançar os nossos lugares altos. O que eu não posso admitir é que o espírito de rejeição domine seu coração. Mas espírito de filho, como um pai guia seus filhos, assim o Senhor. E não vai ter espaço para rejeição, não vai ter espaço para corpo feio, para isso, para aquilo que paralisa. Amém? Que o Senhor vos abençoe.